com meu pai, né? Ele ficou esperando chamar ele. Rapaz, eu preciso... É que eu fui algumas vezes pescar no Arujá com o primo da minha esposa, o pai do pastor Luigi, o Li. Eu procurei pesqueiros aqui perto de casa, eles estão fechados, na verdade. Seu pai deve ter algum amigo dono de pesqueiro ou algum pesqueiro clandestino. Boa noite, Érica. Paz, tudo bem? Boa noite, Ângela Torres. Vamos lá, vamos começar, porque daqui a pouquinho começam as lives das igrejas e eu não gosto de atropelar nem de atrapalhar, então nós já vamos iniciar. Hoje é o segundo capítulo da série A Primeira Vez de Josué. O texto base é Josué capítulo 1 e nós vamos falar dos versículos 5 e 6. Hoje vai ser um pouco atribulado o negócio aqui, porque nós estamos os três fechados no mesmo quarto, enquanto a minha esposa faz mais uma das provas da sua faculdade de psicologia. Josué capítulo 1, versículos 5 e 6. A Bíblia diz o seguinte. Pronto. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Versículo 6. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Nesses dois versículos do diálogo entre Deus e Josué, Deus, no primeiro versículo, fala de promessas e, num segundo versículo, ele fala de comportamento. No versículo 5, ele fala que cumprirá sobre ele, sobre Josué, o cuidado, o zelo. Ele fala, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Então ele promete que Josué não andaria sozinho, ele promete que Josué não poderia ser resistido por inimigo nenhum, e há um porquê dessa promessa. Havia um propósito, e o propósito era que o povo de Deus conquistasse a terra prometida. E isso aconteceria nos dias de Josué. Então não é que Josué não poderia ser resistido porque Josué era muito capaz. Nem porque Josué era muito forte, nem porque o exército era muito bem treinado, nem porque a força bélica era muito superior à dos inimigos. Tinha nada a ver com isso, nada a ver com isso. Deus diz a Josué que ninguém poderia resisti-lo porque havia uma promessa, havia um propósito, e principalmente porque o cuidado de Deus estaria sobre ele. Só que no mesmo ponto que Deus fala das promessas, Deus também ele fala de um comportamento necessário de Josué. Qual? Deus diz assim, você precisa ser forte, você precisa ser corajoso, porque o lance é com você. Quando Deus fala, porque você vai herdar a terra que eu prometi dar a seus pais, não é, na verdade, nada ligado à capacidade de Josué. Eu já pensei muito nisso, já preguei muito sobre isso, já ensinei pessoas sobre algo que hoje eu já leio de outra forma. Quando Deus fala, você vai fazer esse povo herdar a terra que eu prometi, Deus não está falando de você num sentido de vai ser a sua capacidade, vão ser as suas estratégias, mas Deus está falando num sentido de não vai ser num outro tempo, vai ser no tempo em que você for o líder desses filhos, que eles não têm muito simancol, assim. O irmão está abrindo um pacote de bolacha aqui durante a live, achando que ninguém está percebendo, mas então seria no sentido de que agora abre até o fim, né, querido? Agora come, vai fazer o quê? Agora que já começou
ou atrapalhar o ruído na comunicação. Não é só ele, não. Então você respeita. Por favor. Vou fazer isso no banheiro. Por gentileza. Muito obrigado. Viu? Deus lhe pague. Com muitas bolachas para você comer. Então, quando Deus fala assim, você vai fazer esse povo, ou tu farás esse povo herdar a terra, é porque seria no tempo dele. E eu confesso, como acabei de confessar aqui, eu já preguei muitas vezes que seria pela capacidade de Josué. Você vai fazer o povo herdar, é porque você é o cara, é porque você é o escolhido, é porque você é a mina. E, na verdade, Deus só falou, você vai fazer esse povo herdar, porque, na verdade, Deus tinha tudo preparado, tudo planejado, tudo debaixo de um propósito, e a peça que Deus utilizaria seria Josué. Josué seria só a peça que Deus cumpriria uma promessa de muitas gerações. Veja, a terra prometida, ela foi prometida a Abraão, passou por Isaac, passou por Jacó, foi sobre as tribos de Israel, passou por Moisés, passou por várias e várias gerações, até chegar em Josué. Então, quando Deus fala, é com você, não é porque ele esperava que Josué fizesse algo que pudesse mudar a história e guerrear e conquistar. Não. Quando ele fala, é com você, ele está dizendo assim, tudo o que eu prometi lá atrás vai ser cumprido na tua vida. Tudo o que eu prometi há muitas gerações, eu vou cumprir através de você. Então você vai fazer esse povo entrar na terra. Você vai fazer esse povo herdar a terra que, sob juramento, eu prometi dar a seus pais. Às vezes nós nos achamos muito superiores e muito capazes e nós tiramos de Deus aquilo que é a glória dele, aquilo que é a unção dele em nós, a capacidade que ele coloca nas nossas vidas. Então Deus começa falando, eu vou cuidar de você. Deus começa dizendo, como eu cuidei de Moisés, assim eu vou ser com você. E Deus depois já diz, eu preciso que você só se comporte dessa forma. Saiba que você tem que ser forte, saiba que você tem que ser corajoso e saiba que é com você. Vai ser no seu tempo, não vai ser num tempo posterior, não vai ser numa futura geração. Será que não é exatamente esse comportamento que Deus espera de nós? Sejamos fortes, que nós sejamos corajosos, mas que nós saibamos que existem muitas coisas que não são para as gerações futuras. Nós saibamos que Deus tem sim cumprido promessas e tem sim feito isso na nossa geração, nas nossas vidas ou através das nossas vidas. Porque senão a gente fica jogando para frente. A gente fica distante e fica procrastinando o plano de Deus e fica procrastinando o propósito do Senhor e a gente empurra e terceiriza e fala, não é para minha geração. Eu sempre achei que a volta de Cristo não fosse para minha geração, como eu ainda acho, tá? Eu acho que a volta está cada vez mais próxima, mas eu tenho uma visão menos apocalíptica para a nossa geração. Eu acho que é para a geração dos meus filhos ou ainda para a próxima, ok? Mas isso não me isenta da responsabilidade de pregar o arrependimento, de falar sobre salvação. Isso não me isenta da responsabilidade de todos os dias que eu puder falar da palavra de Deus, eu falar. Não me isenta da responsabilidade de pregar o evangelho de Jesus Cristo. Porque tem gente que pensa assim, se é para as gerações futuras, então não precisa pregar a palavra agora. Se é para as gerações futuras, então nós estamos isentos. Não, cara.
é para a nossa geração. Pode não ser a volta de Cristo, como eu acredito que não seja, mas pode ser. Ninguém sabe o dia e nem a hora. Nem Jesus sabia. Ele falou, não cabe a mim, não cabe a vocês. Só o Pai sabe. Então, já que só o Pai sabe, eu vou tomar o comportamento de Josué. Qual? Tem que ser comigo. Tem que ser através de mim. A conquista da promessa, o cumprimento da parte de Deus da promessa, eu preciso ser forte e corajoso e disposto para que, através da minha vida, durante a minha estada na Terra, o meu período na Terra, eu faça com que Deus cumpra em mim e através de mim os seus propósitos e as suas promessas. Então, quando Deus faz promessas, Deus também quer comportamento. Quando Deus faz promessas, Deus também requer que Josué se posicione, que é o que muitas vezes nós falamos e ouvimos na igreja, né? Você tem que se posicionar. O que seria se posicionar? Seria nós estarmos sempre preparados. E aí, diante desses 2 versículos só, para a gente terminar, existe algo por trás assim muito especial, que não necessariamente esteja escrito nesses 2 versículos, mas que necessariamente Deus faria com que Josué vivesse. O primeiro ponto, guerras. O reino de Deus é tomado por esforço. As guerras, elas fazem parte do anúncio da volta de Cristo. São os sinais. Um dos sinais, é a guerra. Um sinal é a guerra. E nós não podemos nos isentar de guerras. Coisas que para os outros seriam mais práticas, mais fáceis, e para a gente é uma guerra. Nós somos servos de Deus. Nós estamos falando do comportamento de Josué. Josué era rei? Não. Josué era juiz? Não. Os juízes vieram depois dele. Josué era profeta? Também não. O que Josué era? Guerreiro. Guerreiro. Então, quando Deus faz promessas e Deus requer comportamento, por trás disso significa você vai ter guerras. E nós não podemos pregar o evangelho mentiroso. O evangelho verdadeiro, genuíno é: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Deus deu vitórias a Josué nas guerras. Ele também enfrentou derrota, lá em Ai, lembra? Mas o Senhor estava com ele. O Senhor tinha propósito sobre ele. O Senhor está conosco, tem propósito sobre nós. E nós viveremos vitórias ou pequenas derrotas, mas a vontade de Deus em todas as nossas guerras. Amém? O segundo ponto. Se tem guerra, tem inimigo. Josué, quando Deus fala para ele, ninguém poderá te resistir, sabe o que está por trás disso? Inimigos vão se levantar. A coisa não vai ser fácil. Não vão te dar de mão beijada. Não vão te oferecer a terra. Ô Josué, estou sabendo que você está conquistando as terras. Rapaz, vem conquistar a minha. Não. Se tinha guerra, tinha inimigo. E nós, muitas vezes, transferimos esse entendimento de inimigo para pessoas, cara. E esse é um erro grave. Esse é um erro grave. Nós, muitas vezes, não dimensionamos que o nosso inimigo em comum é Satanás. Ah, mas e os enviados de Satanás? E os que Satanás toma? E os que Satanás usa? E os que são cheios do diabo? A gente cria um monte de coisa para olhar para uma pessoa e dizer, esse é meu inimigo. Não. O nosso inimigo em comum é o acusador das nossas almas. É o acusador dos nossos erros e dos nossos pecados. É Satanás. Se há guerra, eu preciso focar no inimigo certo, o diabo. E nós, como servos de Deus, temos sim guerras espirituais.
E precisamos sim, na nossa oração, também nos levantar e nos posicionar contra o diabo, porque ele está ao derredor buscando 24 horas a quem possa tragar. Quando Deus faz promessas e quando Deus quer posicionamentos de Josué, além de guerra e inimigo, tinha um outro lance obscuro nesses dois versículos: os livramentos. Os livramentos. Quando Deus promete vitórias, essas vitórias elas são fundamentadas em livramentos. Porque existem guerras, porque existem inimigos, e tem que existir livramento. Por isso que ele fala, ninguém vai poder te resistir todos os dias da tua vida. Não é que ele era muito bom, mas é que ele tinha um Deus que daria livramentos a ele. Eles foram derrotados em Ai. Eles venceram Jericó. Ah, mas Josué era um estrategista. Ok, concordo. Mas estratégia humana, sem o poder, a bênção, sem a graça, sem o propósito de Deus, não serve para nada. Para absolutamente nada. Ele tinha, sim, as suas estratégias de guerra. Josué era, sim, um estrategista. Aprendeu com Moisés. Mandou espias para Jericó, como Moisés mandou espias para a Terra Prometida. Ele era um dos 12 espias. Então os homens chegam em Jericó, mas lembram o que aconteceu em Jericó? A prostituta Raabe guardou os 2 espias que Josué mandou. Mentiu para os guardas do seu reino. Colocou a cabeça a prêmio. Ah, mas eles tinham um esquema com Raabe. Tinham nada. Raabe ficou sabendo o que estava acontecendo e ela quis firmar, fazer uma aliança com o povo de Deus. Deus deu livramento. Deus usou a prostituta. Deus usa quem ele quer, a mula, o chefe, o inimigo, o adversário. Deus usa quem ele quer, o parente, o que não é parente, o que é amigo, o que é inimigo. Deus usa quem ele quer. Quando Deus fala, ninguém vai poder te resistir, eu vou ser com você como eu fui com Moisés, ser forte e corajoso, se posiciona. Deus está falando, vai ter guerra, tem um monte de inimigos, mas eu vou te dar livramentos. E eu profetizo em nome de Jesus Cristo, o Senhor nos dando livramentos, livramentos, livramentos da enfermidade, livramentos da tristeza, livramentos de pensamentos malignos, livramentos de depressão, livramentos de acusação, livramentos. Deus tem livramentos para o seu povo. Muitas pessoas pedem bênçãos muito grandes. Ah, Senhor, eu quero ter o dom de adquirir riquezas. Eu quero ter uma mente próspera. Ah, Senhor, eu quero comprar carros e casas. Eu quero. Sabe o que muitas vezes a gente despreza e nem pede? Livramentos. Senhor, me livra. Se eu tomar uma decisão errada, me livra dos que se levantarem contra mim. Me livra. Me livra daqueles que me acusam. Me livra daqueles que querem o meu mal. Às vezes a gente se levanta contra pessoas por esquecer que nós temos um Deus que livra. Ele salva, ele livra, ele é Deus. Então, quando Deus fala, ninguém vai poder te resistir, é porque ele está dizendo para Josué nas entrelinhas, como ele está dizendo para nós, eu vou à tua frente. Eu vou à tua frente, eu vou livrando os caminhos. Eu vou preparando o terreno. Fica tranquilo. E assim será conosco em nome de Jesus. Vamos orar e eu já leio